Sem Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, começando mais uma edição do Sem Notícias, trazendo todos os assuntos de Linhares e região, e você vai ver na edição desta segunda-feira. Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização em Linhares na Operação Rodovida. Motorista é pego dirigindo bêbado e armado aqui em Linhares. Menor capota caminhonete no centro da cidade. Dezenas de vagas de emprego abertas no Cine aqui da nossa cidade ainda. Confira também os destaques do nosso esporte. Linhares passa a integrar o Sistema Nacional de Cultura. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje com o diretor de Cultura, Urbano Dávila. Esses e outros destaques agora no Sem Notícias, que está começando. Linhares se vê aqui. Para você da Grande Vitória, que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. Começou na semana passada a Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal. É uma operação integrada que nesta primeira fase, que começou agora no início das férias escolares, vai compreender também o Natal e o Ano Novo. Com a chegada das festas de fim de ano, aliadas às férias escolares, o fluxo de veículos já está mais intenso na BR-101, no trecho que passa por Linhares. Desde a semana passada, a Polícia Rodoviária Federal está com efetivo maior na rodovia para coibir os excessos por parte dos motoristas. Nesse período de férias, a polícia inicia uma operação chamada Rodovida. Nessa operação, há um reforço operacional. Policiais que não estão escalados para o serviço ordinário são convocados justamente em consideração a esse aumento de fluxo para fazer frente a essa demanda maior da sociedade e prestar um serviço de segurança pública. A Operação Rodovida faz parte de uma ação do governo federal e integra o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes no Trânsito, Pacto pela Vida, assinado pelo governo brasileiro em 2011. A operação foi dividida em 2 períodos. O primeiro compreende agora as férias escolares, Natal e Ano Novo, seguindo de 14 de dezembro a 31 de janeiro. Já o segundo momento vai ser entre os dias 22 de fevereiro a 10 de março e vai abranger as festividades do Carnaval. Esse longo período da operação se dá pelo considerável aumento do fluxo de veículos e de passageiros nas rodovias federais de todo o país. Para evitar surpresas na viagem, o policial deu dicas das providências a serem tomadas antes de pegar a estrada. As recomendações são as seguintes: iniciando com o planejamento da viagem, ou seja, fazer a revisão no veículo, sistema de suspensão, freio, iluminação, substituição de pneus se for o caso. Depois, um planejamento da viagem para que existam períodos aí de descanso a cada mais ou menos 2 horas de direção. Prover o veículo com o dispositivo de retenção para criança, seja cadeirinha, bebê conforto ou assento de elevação, a depender aí da idade da criança, e aí a partir daí iniciar um deslocamento com segurança. O que seria isso? Respeitando os limites de velocidade, respeitando a sinalização no sentido de não realizar ultrapassagens no local proibido e também a questão do álcool, né? Não é permitido se dirigir veículo automotor sob a influência de álcool ou drogas, e isso a polícia está provida aí com etilômetros, radares e equipes espalhadas aí ao longo do trecho realizando essa fiscalização. Pois é, já no início da Operação Rodovida, um homem foi preso fazendo zigue-zague em plena pista da BR-101 em Linhares durante o final de semana. Ele ainda estava com uma arma dentro do carro, uma arma de fogo, e acabou preso pela Polícia Rodoviária Federal. O suspeito foi abordado após denúncias de outros motoristas. O teste do bafômetro comprovou que o motorista estava bêbado e ele acabou sendo levado para a Delegacia de Polícia Civil. Além de cometer infração de trânsito prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, que prevê multa de quase R$ 3.000, apreensão da carteira de motorista e retenção do veículo, o condutor também foi autuado por crime de trânsito. Isso porque estava dirigindo com um percentual de 1,07 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O limite para não configurar crime, de acordo com o Código de Trânsito, é de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar. O motorista foi autuado na Delegacia Regional de Linhares. E uma picape dirigida por uma adolescente de 17 anos capotou na Avenida Carlos Lindenberg, no centro de Linhares, neste domingo. Segundo a polícia, o menor não obedeceu à placa de parada obrigatória, atingiu outro carro e capotou.
Testemunhas disseram que o adolescente estava em alta velocidade e, com o impacto da batida, uma das rodas da picape se desprendeu e o carro tombou. O menor e uma jovem que estava no banco do carona foram levados para o Hospital Rio Doce com ferimentos leves. No veículo atingido pela picape, ninguém ficou machucado. Agora a gente vê como fica o tempo nesta terça-feira em nossa região. A terça-feira será com sol e algumas nuvens, não chove. Linhares com mínima de 19, máxima de 32 graus. Colatina com mínima de 20, máxima de 31. Em São Mateus, variação entre 20 e 32 graus. Em Vitória, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Daqui a pouco você confere, depois do intervalo, as vagas de emprego disponíveis no Cine aqui de Linhares. É um instante só. O governador eleito Renato Casagrande toma posse no próximo dia 1º de janeiro. Ele já anunciou 5 novos nomes para compor a equipe de governo. Foram anunciados os nomes de Paulo Foleto como secretário de Agricultura, Marcos Vicente como secretário de Desenvolvimento Urbano e Cristina Angel como secretária de Ciência e Tecnologia. Casagrande também anunciou Dênio Rebelo como diretor da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, FAPES, e Cael Linhales, diretor da CESAM. Com o anúncio do deputado federal reeleito Paulo Foleto, do PSB, como secretário de Agricultura, o jornalista Ted Conte, do PSB, primeiro suplente, vai assumir a vaga na Câmara Federal. Vamos saber agora as vagas de emprego disponíveis no Cine da nossa cidade. As vagas são para apontador de campo, atendente de loja, auxiliar de cozinha, auxiliar de escritório, auxiliar de faturamento, auxiliar de limpeza, babá, consultor de vendas, farmacêutico, lanterneiro, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, mecânico de manutenção de tratores, mecânico de manutenção de máquinas agrícolas, mestre em obras, nutricionista, operador de máquina industrial, dentre outras vagas. Os interessados devem levar os documentos pessoais, o comprovante de endereço até a agência do Cine no centro da cidade de segunda a sexta-feira. Veja agora como abriu a semana o mercado do café. O Arábica tipo 6 está valendo R$ 375 a saca. Arábica 7, R$ 317. O Conilon tipo 7 abriu a semana valendo R$ 283 a saca. Vamos conferir agora os destaques do esporte de hoje. Sim Esportes. Oferecimento. HE Esportes e Central Bikes e Motos. Esporte amador, em andamento a Taça Cidade de Linhares 2018. Confira os resultados do último final de semana. Taça Cidade de Linhares, você confere no Complexo Esportivo de Bebedouro. A Agrovila do interior venceu o Beira-Rio ali da região por 7-0. Atlético Nova Esperança 3, Operário 1. No estádio do bairro Santa Cruz, Rio Pequeno e Tigre 0-0. Garoto Nova Esperança 5, Baixo Quartel 0. Em Japira, Cruzeiro 4, Japira 2. No estádio da Bagueira, Vírus da Bola 5, Chapolas 1. O Santa Cruz goleou Bagueira 6-1. Diversos jogadores aí que atuam até no profissional estão disputando essa competição. Nós vamos ficar devendo apenas o adversário do Cacimbas, que venceu seu jogo por 3-0 em Japira. A Taça Cidade de Linhares invade o verão como última competição de futebol amador deste ano. Vamos prestigiar. Eu agradeço ao Temar pela participação. Depois do intervalo eu converso com o Urbano Dávila, que é o diretor de Cultura de Linhares, falando sobre vários assuntos relacionados à cultura, entre eles o Fundo Municipal de Cultura e o Festival Nacional de Bandas de Garagem. Bate-papo é daqui a pouquinho. Bem, gente, olha que boa notícia para a cultura do município de Linhares. A gente viu na semana passada, divulgamos aqui inclusive o encontro do prefeito Guilherme Zanon com artistas aqui da região, por ocasião da adesão, né, o município passando a integrar, né, iniciando esse processo de integração ao Sistema Nacional de Cultura, e tem muito mais novidades nessa área. Eu converso aqui com o diretor de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo aqui de Linhares, Urbano Dávila, que vai falar um pouco mais sobre isso. Tudo bem, Urbano? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. Prazer, Urbano. Um momento importante para a nossa cultura, né? Primeiro com a criação do fundo, que era um grande sonho, né? Foi criado no ano passado,
E depois, enfim, esse encontro com os artistas, esse movimento do município em integrar a cultura nacional, né? Sim, verdade. Vamos ter agora um diálogo melhor, né, com o governo federal e com o governo estadual. E isso vai transformar as políticas públicas culturais. Bacana. Linhares, como a gente sempre disse, é um celeiro de muitos talentos, de muitas manifestações culturais, né? Sim, inclusive a virada cultural é uma prova disso. Inclusive os registros da virada nós enviamos, né, para o Ministério da Cultura. Então a turma pôde ver que Linhares realmente é rica, né, culturalmente falando. E a diversidade é muito grande, né? É capoeira, é dança, é música, pintura, enfim, tudo, bacana. É inesgotável. Tivemos aí também durante este ano, né, o Festival de Gastronomia, também um sucesso ali na Praça de 5 de Agosto. Sucesso. Já entrando no calendário já também, né, esses festivais. Bacana, Urbano. Outra excelente notícia, eu falei do Fundo Municipal de Cultura, ele é muito importante porque é ali que pode entrar ali a verba que movimenta a cultura, que precisa de recurso, né? Não, com certeza. Linhares está de parabéns e a gente agradece essa atitude aí do prefeito, porque na criação desse projeto de lei, que 0,5% dos royalties do petróleo, né, serão repassados para o Fundo Municipal de Cultura, para financiamentos, né, dessa turma aí, que promove cultura, que faz a cultura acontecer aqui em Linhares. Bacana, tá vendo? O projeto de lei então já está sendo elaborado, né? Vai ser encaminhado para a Câmara, obviamente, precisa que se assine. Isso já traz, né, um suporte muito grande, porque 0,5% dos royalties de petróleo já é um volume garantido ali que passa a receber todos os anos, mas claro que as empresas privadas também podem contribuir se quiserem, né? Sim, o fundo tem essa possibilidade, né? As empresas que quiserem patrocinar, né, ajudar o Fundo de Cultura, e vamos fazer uma forcinha, né, para todas elas ajudarem, né, na construção desse fundo, ou seja, no financiamento da nossa cultura. Pois é, o Urbano, além de diretor de cultura, é músico, né, um ativista cultural de longa data, de vários anos, aqui em Linhares, no Espírito Santo, vamos dizer assim, né? E sabe das dificuldades que a cultura sempre teve um orçamento pequeno para as atividades, né? A cultura no Brasil, né? No Brasil é dessa forma. E eu acho que Linhares deu um passo importante, avançou muito com isso. Poucas cidades têm um fundo de cultura, poucas cidades aderiram ao Sistema Nacional de Cultura, poucas cidades têm um prefeito que conseguiu fazer um repasse, vai conseguir através dessa lei de 0,5%, que é um valor bacana, né, para o fundo. E no ano que vem, 2019, com certeza vai ser maravilhoso para a cultura, com esse repasse, com os editais, né, com as ações do Conselho de Cultura. Bacana, nós já tivemos esses últimos anos um movimento muito forte da cultura, com vários festivais, como disse o Urbano, vários movimentos, vários eventos aqui no município. E a gente torce para que isso se fortaleça cada vez mais, porque isso traz turismo para a cidade também, movimenta a economia, né? Não, verdade. Inclusive o fundo, a Secretaria de Cultura e o Conselho de Cultura, 50% da verba do Fundo de Cultura serão para ações, né? Como estávamos conversando, né? Festivais de gastronomia, de dança, de música, encontros. Na verdade, isso vai ser em fevereiro, então já deixando o convite para a turma, vai ter a eleição do novo Conselho de Cultura. Você, artesanato, capoeira, dança, música, você pode ir lá para votar ou então para se candidatar a ser um dos conselheiros. Bacana. E depois desse conselho pronto, nós vamos discutir com a Secretaria de Cultura e formar os editais, né? Elaborar os editais de cultura e as ações que serão financiadas pelo fundo. Contemplados, né? Que bacana. Bom, gente, e eu não poderia deixar de mencionar também o Festival Nacional de Bandas de Garagem, que foi um sucesso de inscrições, né, Urbano? De bandas inscritas ali. É um passo também importante para a música, principalmente para essa música assim, underground, né? Que a gente costuma dizer que a rádio, ela deixa meio que de lado, dita, né? Ela dita o ritmo. Vai tocar, dita o ritmo, né? Então, assim, então tem o reggae, até o axé antigo, o forró, o MPB, o rock and roll, né? A gente costuma dizer que está na garagem, né? A galera fica lá
E esse festival vai transformar Linhares, Povoação, na capital do som alternativo, né? Bacana. Então, as inscrições, tiveram inscrição de várias cidades do Brasil e foram diversos estilos, né? Foi muito bacana, 73 bandas inscritas, movimentando realmente o cenário nacional da música, e a gente está com uma expectativa muito boa para o festival em janeiro em Povoação. Bacana, são 30 bandas, né, Urbano? Classificadas para... Sim. Essa primeira fase, a preocupação do festival é o quê? É que a turma abraçasse, vestisse a camisa do festival. Então, criamos o seguinte regulamento, que as 30 bandas classificadas, seriam as bandas mais curtidas, ou seja, elas teriam que divulgar os vídeos, e consequentemente divulgar o festival. Nas redes sociais. Isso, aí nas redes sociais, na página. Então, essas 30 bandas, elas trabalharam para elas, para as outras bandas e para o festival. Então, as 30 bandas classificadas foram as 30 bandas mais que tiveram os vídeos que mais a turma curtiu, né? Bacana, gente. Então, o mês de janeiro já está aí, ó. Agenda aí, todo final de semana, nos 4 finais de semana de janeiro, né? O que vai dar de banda, né, lá em Povoação não vai ser brincadeira. Quem curte aí uma música diferente, alternativa, diferente do que a gente está acostumado a ouvir no rádio, claro que o sertanejo tem o seu lugar e tem estado aí já há alguns anos, né? Hoje a gente sabe que a programação das rádios sertanejo 95% é sertanejo, mas tem muita coisa boa sendo produzida também diferente. Eu costumo dizer que assim, o festival é aberto, até inclusive tem sertanejo que se classificou, né? É aberto para qualquer estilo, né? Porque às vezes tem um sertanejo que consegue, tem outro que não consegue. Então o festival pode abrir pode divulgar o vídeo, o seu vídeo, que é sertanejo, que é rock, que é reggae, que é tudo, mas na verdade a grande maioria foi do som mais underground, não foi do som popular, né? Ou seja, vai ter rock, vai ter reggae, vai ter de tudo um pouquinho, né? Vai ter de tudo um pouquinho, com certeza. Movimentar a nossa querida vila de Povoação. Inclusive, serão 3 fins de semana, que cada final de semana 3 bandas saem para o último final de semana. Que aí é a grande final, né? Que é a grande final, Caramba. Se eu não me engano, 25, 26, 27 de janeiro, já o último final de semana de janeiro, a grande final aí com 9 bandas. Toda sexta e sábado, né? 4 bandas na sexta, 6 no sábado. Mas durante janeiro, a Povoação também preparou uma programação também, além do festival, né? Aos domingos também. Então, assim, você que vai para a Povoação, não só o festival, né? Terão outras opções. Sim, claro. de programação. Muito bacana esse bate-papo aqui com o diretor de cultura aqui de Linhares, Urbano Dávila, falando sobre a criação do Fundo Municipal de Cultura, né? Essa destinação, esse projeto vai ser votado na Câmara, tenho certeza que muito em breve, né? Já vamos ter uma lei aí autorizando a destinação de 0,5% de tudo que o município arrecada de royalties de petróleo, especificamente para ser usado na cultura, e falando também sobre o Festival Nacional de Bandas de Garagem. Urbano, obrigado por esse bate-papo, viu? Eu agradeço, queria agradecer a toda a turma que lutou, né, que vem lutando, o pessoal da Serlis, do Conselho de Cultura, né? Isso aí é um presente para todos nós, né? A gente agradece essa luta, né? Agradece o ativismo, e 2019 é um ano para a cultura, o ano da cultura. Né? Promete. Bacana, obrigado, Urbano. A você que nos acompanha pelo canal 20 VRCA na Grande Vitória, obrigado pela audiência. Você de Linhares e região, continue mandando sugestões para a gente, né, interagindo pela nossa página facebook.com/TVC Linhares. Essa entrevista você pode rever também, compartilhar, acessando o nosso canal direto no YouTube. E o telefone da redação, que aparece aí, 3373-2000. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.